Fala pessoal, excelente dia para vocês. Comprometido apostas de português IBFC. Questões tradicionais da IBFC que eu vou trazer para vocês que vai cair na sua prova. A gente fez essa aposta na PMR, deu muito, mas muito certo. E a PMPB a gente resolveu fazer bem antes da prova, porque daí a gente tem tempo de ir postando. Então, amanhã, por exemplo, eu vou poder postar. E segunda-feira à noite tem um, terça-feira à noite tem outro. A meta é postar todas as disciplinas até o dia da prova. Então, como eu sei que o tempo pode ficar corrido e eu não conseguir publicar uma aposta, por exemplo, cada dia, como por exemplo amanhã eu não vou postar vídeos, mas segunda-feira já tem um. Aí, pô, talvez terça eu não possa, aí quarta tem um. Aí desse jeito dá pra postar. E pra galera que tem o material, na última semana vai ser uma revisão final dentro do material. Que eu vou juntar tudo que a gente tem de experiência em um único PDF e tentar detonar para vocês, beleza? Mas vamos começar aqui, português, IBFC. Outra coisa que eu falo para vocês, cuidado com esse negócio de deixar português lá, de informática, assim, lógico. Muita gente aí é só vídeo sobre direito, de lei, direito. Meu irmão, é importante demais, mas o que a prova é o básico também. Então, foco total, vamos revisar as matérias, matéria por matéria. Não tem isso, Bruno? É difícil essa questão de raciocínio lógico. Vamos revisar matéria por matéria para a aprovação vir. A aprovação vem da soma das disciplinas e não de disciplinas isoladas. Ah, Bruno, eu estou muito bem em direito, estou gabaritando. Parabéns. Caminho para aprovação tá feito. Mas português, formato e raciocínio lógico, se tu não for bem, pai, tu pode gabaritar direito que não chega a aprovação. Então, foco total nas básicas também. Vamos começar com português com a dica mestra aqui. Observe as orações a seguir e assinale a alternativa em que a oração não está estruturada na voz passiva. Galera, eu vou deixar só dica e bizu. Eu não sou nenhum professor de português para ensinar do zero a vocês. Eu tô aqui para deixar o caminho mais fácil. Deixar um caminho fácil para vocês. Quando falar assim, voz passiva, tu vai lembrar do verbo ser mais particípio. O que é particípio, Bruno? Que eu não sei. Meu irmão, terminado assim, ó. Ido, ado, ida. Beleza? Então aqui, ó. Isso aqui é o particípio. Verbo terminado em ido. Exemplo. Gerado, admitido, percorrido, garantido, oferecido, ido, ado, ido. O que termina assim é particípio. Então, quando for voz passiva, lembra disso. Verbo ser. Isso aqui, ó. São, é. Isso é o verbo ser. São, é. Beleza? Eu tô falando são e é porque é o que mais vem. São e é, beleza? Do verbo ser. Verbo ser mais particípio, ou seja, acompanhado de algo que termina com ido, ado, beleza? Então isso é a voz passiva. E ele quer saber o que não está na voz passiva. Verbo ser mais particípio. Verbo ser, ido, particípio. Não é essa. Essa tá correta. Palavras geradoras são divididas. Ida, mais particípio. Tá correta. Um exemplo das três etapas pode ser encontrado. Particípio mais verbo ser. Tá correto. Ou seja, nossa questão incorreta é o gabarito D. Explica a vez 5 fases no método Paulo Freire. Como eu falei, eu não vou estar aqui explicando do zero português para vocês. Eu vou dar o bizu para responder a questão. Para achar o estruturar a voz passiva é ser mais particípio. Ser mais particípio. Acabou. Beleza? Não tô aqui para explicar do zero. Tô aqui para dar a questão para você acertar. Vamos embora para a próxima. Ó, por mais que quisesse conter a emoção, não conseguia. A construção destacada possui valor semântico de por mais que. Então, o que seria por mais que? Um valor semântico de causa, de consequência, proporcionalidade e concessão. Vamos lá, valor semântico, falando sobre valor semântico. Por mais que quisesse. Ora, como é que eu vou encaixar algo aqui para tentar ver? Bruno, como é que eu respondo a questão dessa? Vamos lá. Lembra só de um de causa, um valor semântico de causa. Seria o quê? Já que, uma vez que. Tenta encaixar. Já que quisesse conter. Não ficou tão bacana. Uma vez que quisesse conter. Não está encaixando legal. Vamos pro próximo. Consequência. Tão que quisesse conter. Não ficou legal também. Proporcionalidade. À medida que quisesse conter a emoção, não conseguia. À medida que quisesse, não ficou legal. Vamos para concessão? Embora quisesse conter a emoção, não conseguia. Opa, achamos a resposta. A gente tem um valor semântico de concessão. Lembra sempre, qual é a principal conjunção de concessão? Embora. Quando tiver dúvida, joga embora. Quando for causa, joga já que.
Quando for consequência, joga tão que. Quando for proporcionalidade, à medida que. Leva essas conjunções que eu falei para a vida de vocês. Vou trocar por causa, Bruno. Qual uso? Já que. Se encaixou já que bem, opa, é esse. Mas vê, já que quiser. Se não encaixou, o verbo não encaixa com já que. Então você vai testando até achar o certo. Acabou-se. Como eu falei para vocês, não sou professor. Tô dando bizu aqui para matar a questão. Aí a gente vem, ó. Condições conclusivas. Logo, pois. Adversativa, mas, porém, contudo, todavia. Aditivas. Nem, também. Não só, mas também. Cuidado com isso aqui, ó, para não confundir e achar que é uma adversativa, mas o mais também é aditivo. Explicativa, por exemplo, a saber, ou seja, pois bem. O pois depende de onde está a vírgula, tá bom? Porque o pois, se ele for usado para conclusão, ele vem precedido de vírgula, né? Pois isso. Já o pois explicativo, ele depende muito de onde está a vírgula dele, tá bom? Proporcionais, como eu falei, ó, quanto mais, tanto que, ao passo que, à medida que. Consecutivas, tanto que, de modo que, tão que, beleza? Concessiva, embora, ó o que mais cai, embora, ainda que, com quanto, cuidado. Quando for, fica ligado aqui com quanto, concessão, com quanto, para não confundir, beleza? Mais uma questãozinha IBFC, muito boa, crase, eita, pô, sempre vai ter crase, pô, na questão lá, sempre vai cair crase, eu aposto que vai cair crase na PMPB. E com o bizu que eu vou dar aqui, você não erra mais nunca, crase. Vamos lá. O jovem não sabia o que fazer. Primeiro, estava à toa. À toa é o quê? Uma locução adjetiva. Locução adjetiva, à toa. De que modo? Ele estava de modo à toa. Ora, todas as locuções adjetivas que sejam no feminino recebem acento em crase. Então, a gente mata aqui a única questão que não tem crase. Opa, a gente tem mais 3 alternativas. Vai eliminar as alternativas, pô, que fica bem mais fácil. Mas depois da ligação daquela linda jovem, ele começou a pensar. Não se usa nenhuma crase antes de verbo. Não usa crase antes de verbo. Anota aí. Não usa crase antes de verbo. Então essa crase aqui já morreu porque não se usa crase antes de verbo. Pensar e decidiu às pressas. Opa, locução adjetiva. De que modo? De modo apressado, às pressas. Locução adjetiva, ou seja, locuções adjetivas levam crase. Então, nosso gabarito, aqui não tem crase. Nosso gabarito letra A, sem precisar nem olhar qual é a última. Nem olhar qual é a última. Até, tem caso facultativo de até, de usar a crase facultativa em até. Fica ligado, já dá uma pesquisada. Ora, quais são os casos facultativos de crase? No caso, o até também é um caso facultativo, mas eu não precisei nem chegar a ele. 3 questões resolveram. Para quê? Se aperrear com isso aqui, se eu matei aqui, vai eliminar as questões e até chegar na certa. Vamos para a próxima. Crase após o até. Depois da preposição até, trata-se de um caso facultativo de crase. Acabou-se. Beleza? Mas nem precisou chegar nela. Vamos lá. Lembro-me de que, quando minha mãe morreu no hospital, meu pai se jogou sobre seu corpo sem a vida e começou a gritar. A observância, a regência e as relações semânticas. Lembro-me, é correto afirmar que. Presta atenção, o verbo lembrar e o verbo... Cadê? O verbo lembrar e o verbo esquecer. Quem esquece, esquece de algo. Quem lembra, lembra de algo. Então, esse de é a regência do lembrar. Quem lembra, lembra de alguma coisa. Eu lembrei disso. Ele lembrou daquilo. Ou seja, exigiu uma preposição. E se exigir uma preposição, a gente vai ver aqui, ó. Se caracteriza com uma construção passiva, negativo, que eu falei da construção passiva. Pode lembrar para cá. Construção passiva, verbo ser mais participe. Tá vendo aqui? Vamos embora. Não tem. Classifica como transativa direta. Não é direta. Eu falei para vocês. Se está exigindo preposição, preposição quando é exigida por um verbo, na sua regência, a gente tem um transitivo indireta. A omissão da preposição de seria inaceitável. Temos casos que não. Beleza? Apresenta o complemento indireto oracional. Acabou. Então, o que eu falei para vocês. Complemento direto. O de, lembro-me de. O verbo lembrar está pedindo de. Quem lembra, lembra de alguma coisa. Gabarito letra D, beleza? Esqueci a apostila, né? Aos diretos. Esqueci algo, a apostila. Lembrei o dia em que você veio, tá bom? Então, ele é direto nesse caso aqui, ó. Esqueci algo, tá bom? Esqueci algo. Aí, tem esses casos do esqueci que é direto. E tem esses casos, esqueci-me de algo, né? Que são indiretos. Então, fica ligado nesse verbo esquecer. Aqui é uma questão que vai estar na tua prova, que pergunta qual é o tipo de texto, qual é o tipo de tipologia textual. Qual a tipologia textual? Narrativa, descritiva ou injuntiva.
E aí, esse texto é o quê? Narrativo, descritivo ou injuntivo. Injuntivo seria basicamente aquela questão de receita de bolo. Faça isso, faça aquilo. Verbo no imperativo. Descritivo, descrição de cenários, de cores, especificando os detalhes, descrevendo. Narrativo, narrando uma história, com personagem, com tempo. Acabou. Vamos lá. Um colar feito com marcações coloridas, uma moldura enfeitada com pregadores de roupa ou um cinzeiro de migalhas de pão. Quando éramos pequenos, fazer presente no Dia das Mães era todo um acontecimento. O importante não era o valor do material, mas o amor e o entusiasmo com o que fazíamos na escola. Depois, quando crescemos, puxamos o cartão de crédito, enviamos flores, ligamos com um amo você, ou se a distância permite, o almoço com um aperto de mão. Aqui já acabou para mim, eu já sei a questão qual é. Se eu quiser, eu leio o resto do texto. Mas vejam, a gente começou com o que eu falei lá? Descrevendo cada... um colar feito com macarrões coloridos, uma moldura enfeitada. Eu não estou narrando, não estou contando história, não tem uma relação temporal. Não é narração. Eu não tenho nada aqui como receita de bolo, verbo imperativo. Faça isso, mexa aquilo, tal. Então aqui, sem sombra de dúvida, um texto predominante descritivo, que é só o 2 está correto. Então, letra B, só o 2 está correto. Então decora. E eu venho para cá. Narrativo, narração. Contar uma história incluindo tempo, espaço, personagens envolvidos. Descrição, descrever uma pessoa, objeto, local e acontecimento. Tá descrevendo ali, galera. Então leva isso para sua vida. Injuntivo, ensinar ou instruir algo. Verbo no imperativo. Acabou. Isso aqui vai estar na prova de vocês, pô. Pode decorar cada um desse e parabéns, ganhou uma questão a mais. Mais uma questão de conjunção, porque sempre tá lá e vai cair umas duas e vocês vão acertar. Nota que não foi atropelada. Os ossos estão intactos, nenhum sinal de fratura. Há 2 períodos. Primeiro período, segundo período. Ponto final, marca os períodos. Que se relacionam semanticamente, uma vez que o segundo expressa em relação ao primeiro. Ele quer saber a relação semântica desse com esse. Ou seja, o que se encaixa aqui. Qual a conjunção que poderia se encaixar aqui nesse período para expressar uma relação. Vamos lá. Vamos começar usando as alternativas. Nota que não foi atropelado. Os ossos estão intactos. Qual uma condição de finalidade, Bruno? Nota que não foi atropelada. Para os ossos estão intactos. Negativo. Nunca se encaixaria. Para os ossos estão intactos, fica sem lógica. Nota que não foi atropelada. Vamos para a consequência. Tão que os ossos estão intactos. Tão que os ossos estão intactos. Não ficou bom. Alternância. Ou os ossos estão intactos. Nota que não foi atropelada. Ou os ossos estão intactos, ou nenhum sinal de fratura. Não ficou bom. Não tá bom. Agora a gente vai para a letra B. E vejam como fica muito lindo. Nota que não foi atropelada, já que os ossos estão intactos. Uma vez que os ossos estão intactos. Gabarito letra B. Testa as conjunções. Testa as conjunções que dá certo. Acabou-se. Vamos lá. A mim me foi dado trabalhar na direção de uma afirmação de discurso da mulher. Ao analisar sua estrutura sintática, posso perceber um exemplo pleonasmo. O que seria pleonasmo? Descer para cima, subir, quer dizer, descer para baixo, subir para cima. Ou seja, um vício de linguagem de falar aquela mesma coisa de modo, por exemplo, subir para cima. Se tu vai subir, lógico que é para cima. Então, pleonasmo seria isso, beleza? Um vício de linguagem desse jeito. Então, pleonasmo, aqui ele quer saber, ao analisar a estrutura, percebe-se um exemplo de pleonasmo a partir da seguinte função. Dentro dessa frase, qual foi a função que desempenhou o pleonasmo? A mim me foi dado. Ou seja, se foi dado para mim, para que eu falar a mim? A mim me foi dado. Opa, meu pleonasmo está aqui. A mim me foi dado. Esse mim, ele está vindo da onde? Quem dá algo a alguém. Ou seja, um mim foi dado a mim. Dado a mim. Então, é a regência do dado que está trazendo o mim. E está causando pleonasmo nesta parte. Então, qual a estrutura do texto que está causando pleonasmo? Ora, qual o complemento do dado? Objeto direto. Porque ele está exigindo, na regência dele, um complemento, uma preposição. Então, a mim, o que é dar? Quem dá algo a alguém. Então, a mim foi dado. Ou seja, o mim, que é o pleonasmo, é dado, quem dá algo a alguém, deu a mim, causou pleonasmo. Pleonasmo seria aquela vício de linguagem de falar subir para cima, subir para baixo, descer para baixo. Então, objeto direto. Porque o pleonasmo ele se encontra na regência aqui do verbo dado. Que quem deu algo a alguém. Fechou?
No decorrer do texto, vamos para mais uma questão, o autor utiliza adjetivo sádico. Pronto, aqui é mais uma coisa que eu quero falar para vocês. Muito texto, ele vai perguntar uma palavra difícil que você não sabe nem o que significa, para você dizer o significado equivalente da palavra. E como achar, nesse caso, algo que eu possa trocar. Você vai ter que ler o texto. Primeiro ler o texto, entenda o texto antes de fazer qualquer troca. O tênis é um jogo feroz. O seu objetivo é derrotar o adversário. E a sua derrota se revela no seu erro. O outro foi incapaz de desenvolver a bola. Joga-se tênis para fazer o outro errar. O bom jogador é aquele que tem a exata noção do ponto fraco do seu adversário. E é justamente para aí que ele vai dirigir sua cortada. Palavra muito sugestiva que indica o seu objetivo sádico. Entenda. E é justamente para aí que vai se dirigir sua cortada. Palavra muito sugestiva que indica seu objetivo sádico, que é de cortar, interromper e derrotar. Ora, ele explicou qual é o que significa o objetivo sádico. Cortar, interromper e derrotar. Derrotar tá ligado ao quê? A ser uma pessoa o quê? Perversa, pô. Não precisa nem muita teoria. Lê a frase e entende. E muitas vezes ele vê, ó. Sádico, que é cortar, interromper e derrotar. Ele ainda falou o sentido de sádico. Cortar, interromper e derrotar. Derrotar tá ligado a alguém perverso. Beleza? Então, galera, vão cair essas questões na prova de vocês, se Deus quiser. Nesse estilo aí, da IBFC. IBFC costuma cobrar nesse estilo a maioria das questões. E eu desejo aqui boa sorte. Segunda tem aposta raciocínio lógico. Tamo junto.